Tive um emprego na empresa 4 Kids há alguns anos atrás. A empresa que fez os dubs Sonic X. Mal feitos. No entanto, eu não me importo com os dubs. Eu só queria meu dinheiro e odiava o show de qualquer maneira. Sonic estava morto para mim até então. Na internet, houve um rumor de que a SEGA queria continuar o horrível naufrágio abominável, mas 4 Kids se recusou a desistir de direitos autorais para o show. Então foi descontinuado. Ouvi um colega meu e o chefe falando sobre o futuro do Sonic X e eles se recusando a dar a Cosmo um personagem da terceira temporada para o BioWare, que queria usá-la para o novo jogo. Eu queria ignorar a conversa e queria continuar a copiar meus papéis quando de repente a palavra episódio 79 caiu. Ok, detestei tanto o anime por causa do Hedgehog cor-de-rosa, Amy Wolse, que perseguia constantemente Sonic com o vestido malvado e a voz irritante, mas sabia que havia apenas 78 episódios. Eu parei e caminhei para os dois, perguntando sobre o episódio. Mas meu colega me disse que eles já se livraram disso. Eu encolhi os ombros e voltei a fazer meu trabalho. Às 4 da tarde, eu poderia finalmente ir para casa, mas quando passei pelos recipientes de lixo pela instalação, curiosamente me apoderou e espiei dentro. Eu notei um caso de DVD sem qualquer capa, mas um CD dentro. Retirei e escorreu a sujeira. O DVD tinha episódio 79 escrito nele com um marcador permanente preto. Bingo! Eu tinha encontrado o episódio perdido. Olhando ao redor, não vi ninguém me observando, então peguei o DVD para mim. Eu não estava realmente entusiasmado com o episódio, e esperava que não fosse uma porcaria estúpida de Sony me poluindo a tela da minha TV. Eu só queria puxar o episódio para o meu computador e publicá-lo no YouTube para ganhar fama. Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi arrumar minha mochila e fazer um jantar. Por alguma razão, eu estava realmente com fome. Quando voltei do trabalho na próxima semana, em uma quarta-feira, lembrei-me de que o caso do DVD ainda estava deitado em algum lugar da minha sala de estar. Passei e abri o gabinete. Tinha Project Sonic, Episode 79. sobre ele, também com marcador permanente. Eu notei que estava começando a chover, e eu fechei a janela para ter certeza de que nada fique molhado. Depois de limpar o DVD, liguei minha TV e coloquei o DVD dentro do meu DVD Play. Vejamos o que surgirá. Pensei para mim mesmo. O DVD começou instantaneamente com a introdução bem conhecida da terceira temporada do Sonic X. A música do tema irritante tocou nos alto-falantes da minha TV. Nada estranho, até que vi que havia o logotipo japonês em vez do inglês. Acho que adivinhei uma versão não dublada. Fiquei feliz em não ver as edições chatas que 4 Kids ousou fazer. Eu poderia entender um monte de japonês, sendo um orgulhoso yabu. Tenho certeza que você sabe do que estou falando. A introdução terminou com cada personagem posando em uma imagem de grupo com EGGMAN. em segundo plano. Percebi que Chris perdeu a foto do grupo. Eu acho que foi um pouco ajustável desde que Chris foi para sua casa no episódio 78. Assim como a imagem desapareceu para preto, um trovão alto conseguiu causar uma falha de energia. Era apenas a minha casa. Quando perguntei aos meus vizinhos sobre isso, meu laptop ainda estava funcionando. Desde que a energia foi embora e agora funcionava com a bateria, então eu abri manualmente a plataforma do disco. Meu DVD Player poderia ser aberto manualmente. Ele tinha um botão que abria a caixa que funcionava sem qualquer energia, como o Nintendo GameCube, por exemplo, e tirei o DVD antes de fechá-lo novamente e inseri no meu laptop. Surpreendentemente, não reproduziu o DVD, mas mostrou o interior do DVD, arquivos de computador. Ao lado do arquivo principal do DVD, notei que havia uma pasta chamada Prisa. Confuso no nome da misteriosa pasta que eu abri com curiosidade e mostrou um arquivo de DVD alternativo. Cliquei 2 vezes e começou a tocar o arquivo, logo ficando desapontado com uma tela preta constante. Mas esperei pacientemente pelo início da introdução, mas não veio. Esperei cerca de 5 minutos antes de mover o mouse para fechar o arquivo. Eu não esqueci. Eu pulei a voz feminina distorcida enquanto a tela piscava em vermelho por uma fração de segundo. Eu encerrei o arquivo.
Este momento quase me deu um ataque cardíaco. A trovoada fora da minha janela estava piorando e mais alto. Estava se aproximando. Uma vez que tudo já estava desligado, não me importei com isso e retirei a pasta para reproduzir o arquivo original. Iniciou a introdução. Chris ainda está desaparecido. O episódio começou com M.E. Cream. sentado junto a uma mesa com Vanilla. mãe de Creams. Eles estavam gostando do bolo e do chá. Fiquei desapontado quando Amy começou a gritar novamente, pelo amor de Sonic. Vanilla. De repente bateu os punhos na mesa e se aproximou de Amy. Você não sabe nada sobre o amor. Sou idiota, ela gritou para ela. Cream. Encolhido e recuou, parecendo triste quando Cream. o abraçou. Foi assim que eu o perdi. Foi assim que ela perdeu quem? Oh, espere, tenho certeza que você sabe que Cream. nunca teve um pai assim. Vanilla. Não tinha marido. Eu acho que não era verdadeiro amor então. Amy provocou-a. Vanilla. Em vez de ser razoável, a câmera aumentou em Cream. que piscou quando um flashback começou com Cream. e Vanilla. caminhando ao longo de um parque. Cream. Estava segurando uma cesta de piquenique. Depois de um segundo, ela perguntou à sua mãe onde estava o pai. Vanilla. Olhou para Cream. que se encolheu e ficou quieto. Voltou para a cena atual com Vanilla. Vanilla tirou um lenço de papel. Quando ela começou a chorar, Cream. aproximou-se, preocupado com a mãe. A Vanilla inclinou-se para Cream. e gentilmente a abraçou, chorando suavemente. Cream. Olhou para a Vanilla e fez a pergunta que eu tinha em minha mente. Quem era meu pai? Quando Vanilla se sentou e puxou Cream. para o colo, a tela cortou para o preto novamente. Suspirei suavemente em desilusão, mas pacientemente esperei que a tela voltasse. Eu não esqueci o que você me fez. Desta vez, eu realmente não precisava pular. Era mesmo a voz feminina que me assustou no outro arquivo, mas muito mais calmo e menos distorcido. Era suave e parecia triste. Não era Vanilla ou qualquer outra voz do elenco japonês. Eu encolhi os ombros e continuei a olhar minha tela preta. A tela voltou com Amy batendo na porta de Sonic, chamando seu nome amorosamente. A casa de Sonic era semelhante à sala de estar que você vê na série Storybook, com as escadas subindo. Sonic sentou no sofá, os pés na mesa. Quando ele ouviu a batida de Amy, ele gemeu e sentou-se em linha reta. Ela novamente, ele murmurou com tom irritado enquanto ele se levantava e caminhou até a porta antes de abrir. Sonic, você não esqueceu o nosso encontro esta noite, certo? Amy sorriu antes de se virar para simplesmente sair. Provavelmente é uma piada, uma vez que Sonic promete a Amy um encontro aqui e ali, principalmente quando está fora de caráter e ele esquece continuamente sobre eles. Sonic antes de fechar a porta novamente. Ele voltou para o sofá antes de se sentar. Visivelmente triste, ele olhou para algo. A tela ficou novamente preta. Oh, vamos! Murmurei com raiva. Mas eu decidi esperar de novo, esperando que nenhuma dessas mensagens aparecesse. Mas sim, me assassinou. A voz sussurrou desta vez. Uma foto piscando por uma fração de segundo. Estando no meu computador, eu poderia reverter o play para o ponto exato em que a imagem piscava e eu estava bastante surpreso com o que vi. Era a princesa Sally. Ela estava olhando a tela. Seu rosto parecia sem graça e vazio, ela estava perdendo a boca e toda a imagem tinha um tom vermelho. Especialmente ela, agora com olhos carmesins. Eu salvei uma captura de tela, importei para o Paint e salvei no meu computador. Eu ainda tenho o arquivo, chamado Sally.png. Continuei vendo o arquivo. Demorou um pouco para a tela retornar novamente e a foto de Sally me perturbou, mas também me deixou feliz. Sega não se esqueceu da princesa Sally depois de tudo. A tela retornou. Tinha uma margem branca fraca para mostrar que era uma cena de flashback. Alguém se lembra de Rosie the Rascal. a menina pequena e real? Sim, ela estava andando por uma floresta, cantarolando uma melodia brincalhão. Eu acho que ela foi expressada pelo ator de voz, Creams. usando apenas um tom de voz diferente. Rosie. Entrou em uma casa que eu realmente não podia reconhecer. Era uma cabana de madeira com feno para um telhado. A câmera corta para dentro. A maioria das coisas dentro eram de madeira.
No começo, pensei que deveria ser algo tribal, mas notei o computador de mão, Nicole, na pequena mesa redonda. Isso me atingiu. Era a cabana de Sally. De fato, a câmera cortou para a princesa Sally, que parecia muito bonita no estilo Sonic X. Pelo caminho, olhando pela janela, espero que Sonic volte de sua missão em breve, estou preocupado com ele. Ela é a voz das mensagens nas telas pretas. Rosie. Ficou ali, olhando para Sally no fundo. Você é Sally? Rosie. Perguntou com curiosidade enquanto Sally se movia, assustada por Rosie. E quem você poderia ser? O sorriso de Rosie desapareceu e sua expressão estava em branco. Responda-me, Sally piscou algumas vezes, mas ela respondeu de qualquer maneira. Sim, eu estou. A câmera ampliou o rosto de Rosie. E você ama Sonic, certo? E Sonic o ama? Sally parecia irritada com isso, levantando-se. Quem é você? Ela perguntou novamente, soando enervada. Rosie. Não parou de olhar para Sally com aqueles odiosos olhos vermelhos e castanhos. Morrer. A tela corta para preto uma última vez. Amando Sally, gritei com desânimo. Por que cega faria isso? Para mim, para Sally. Eu esperei, lágrimas brilhando em meus olhos. Estar lá. Por favor, esteja lá. Viver. O arquivo terminou. Deixei minha cabeça cair sobre meus braços, soluçando suavemente. Sally nunca mais voltaria. Aqueles bastardos da empresa a assassinaram, e ninguém se lembraria dela. Fiquei assim por mais alguns minutos antes de perceber que ainda tinha esse outro arquivo, esperando que Sally ainda estivesse viva. Cliquei na pasta presa e abri o segundo arquivo de DVD. Tela preta, como antes. Eu esperei, ainda resmungando. A imagem de Sally piscou novamente. Sonic, voz de Sally sussurrou. Outra imagem apareceu na tela do meu laptop. Era a mesma imagem, mas a parte branca de seus olhos tinha desaparecido. É outra foto de Sally. Agora desapareceram as pupilas, deixando os olhos vazios e vazios. Não, a imagem ficou assim, seguido de um longo silêncio. Eu estava prestes a fechar o arquivo, começando a soluçar novamente, mas percebi que a imagem estava mudando. Lágrimas começaram a escorrer das bochechas de Sally, lentamente, muito devagar. De repente, um grito alto me interpunha. A luz vermelha era agora no lugar de seus olhos, olhando diretamente para mim. Eu pulei aqueles olhos vermelhos e seguiram os meus, onde quer que eu olhasse. Livre! A imagem desapareceu e a tela voltou para preto. Suspirei e olhei para o chão, mas logo depois ouvi o som do vento soprar dos meus alto-falantes. Olhei novamente para a tela. Sonic estava lá, parado no meio de um cemitério. Ele se curvou para uma das lápides, que estava vazia. A câmera mostrou seu rosto triste quando ele disse boa noite, minha princesa, em um tom gentil e amoroso quando ele colocou algumas flores ao lado da lápide antes de partir. Certo, quando Sonic estava fora da vista, Amy se aproximou, olhando para a lápide vazia com raiva. Ela zombou. Não posso acreditar que ele ainda não desistirá. Antes de levantar o martelo e gritar, antes de esmagar a lápide, o arquivo terminava. Suspirei tristemente e fechei o leitor de DVD. Quando eu olhei para os arquivos de DVD desapareceram. Em vez deles, vi um arquivo de texto. Eu realmente não queria, mas eu abri de qualquer maneira. M não deveria existir. Ela foi criada para substituir 2@11y. Fechei o arquivo de texto e a pasta, mas não tive tempo de me recuperar. Enquanto eu estava olhando para a princesa Sally, substituindo meu desktop. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.